Meu nome é Gleice, vou falar sobre a economia do Japão. Meu nome é Tamires, vou falar sobre ele. Bom, eu vou falar um pouco sobre setores industriais. Os setores industriais são divididos em três: primário, secundário e terciário. Eu vou começar sobre o primário. O setor primário está relacionado à produção através de exploração de recursos da natureza. Podemos citar como um exemplo a agricultura, mas além da agricultura também existem vários, como a mineração, a pesca, a pecuária, o extrativismo vegetal e a caça também. O setor primário, que fornece a matéria-prima para a indústria de transformação. Esse setor da economia é muito vulnerável, pois depende dos fenômenos da natureza, como, por exemplo, o clima. Vai depender do clima para poder a gente obter a agricultura, lógico. Já o setor secundário, ele transforma as matérias-primas produzidas pelo setor primário em produtos industrializados, como roupas, máquinas, automóveis, alimentos industrializados, eletrônicos e etc. Como há conhecimentos tecnológicos agregados aos produtos do setor secundário, o lucro obtido na comercialização é significativo. Países com bom grau de desenvolvimento possuem significativa base econômica concentrada no setor secundário. Agora, vamos falar um pouco sobre o setor terciário. O setor terciário está relacionado aos serviços. Os exemplos são produtos não materiais, em que pessoas ou empresas prestam a terceiros para satisfazer determinadas necessidades. Como atividades econômicas desse setor, podemos citar comércio, educação, saúde, telecomunicações, serviços de informática e entre outros. Bom, eu vou explicar como se distribui os setores industriais no Japão. O Japão ele é um país muito industrializado e ele é um grande produtor de bens intermediários, de capital e de consumo. Como os intermediários, ele pode estar a matéria-prima, de capital as máquinas e os equipamentos, e principalmente, que é o que tem maior valor agregado, são os de consumo, como carros, produtos eletrônicos e etc. Como uma das principais empresas japonesas, uma das 10 maiores, a gente pode citar umas 4, que é a Toyota Motors, a Honda Motor, a Nissan Motors e a Mitsubishi Corp. Segundo o relatório de desenvolvimento de 2016, em 2013, 92% dos produtos exportados pelo Japão eram industrializados. Desses, 78% eram de alta e média tecnologia. A partir de 1980, os produtos made in Japan agregaram um grande valor por ser produtos de boa qualidade e assim aumentar a competitividade em relação aos outros países. O Japão ele perdeu um pouco em relação aos outros países na questão de exportação por causa da limitação do seu território, exportar e importar de outros países. A indústria naval japonesa ela é muito importante e estratégica. O governo ele incentivou o seu desenvolvimento para proteger o mercado interno e assim o Japão tem uma das melhores indústrias navais e competitivas do mundo. Bom, gente, eu vim falar sobre os principais parques tecnológicos e antes disso eu vim falar sobre os principais países que também são considerados líderes na tecnologia, que entre eles estão o Japão, os Estados Unidos e países da União Europeia. Nesses principais parques tecnológicos, um deles se encontra na cidade do Japão, que o nome dela se chama Tsukuba. Bom, ele é o principal parque tecnológico do país e do mundo, e ele começou em 1963 e também é considerado empreendimento majoritário do Japão. Lá em Kansai, começou a ser investida em 1980 e é a segunda região mais industrializada do Japão. Lá predomina laboratórios de empresa privada, como Panasonic e Canon. Lá também é uma das cidades que também é muito investida a questão da robótica. E o Japão também se encontra em primeiro lugar quando se fala em robótica. É a indústria que mais utiliza
A economia japonesa teve um grande avanço após a Segunda Guerra Mundial. Como o Japão ele foi derrotado, eles receberam um capital estrangeiro muito alto para a reconstrução do país, principalmente do país norte-americano. Com esse capital, o Japão investiu principalmente na tecnologia e na indústria, fazendo então o Japão se destacar e a economia do país subir bastante. Em 1970, o Japão ele já era uma grande potência econômica e atualmente o Japão ele é o quinto maior país com a maior economia do mundo. Gente, os destaques da economia japonesa são grandes empresas multinacionais, exportação, sistema bancário e a infraestrutura. Como grandes empresas multinacionais, nós temos a Toyota, a Honda, a Nissan e a Mitsubishi. E várias outras. Como exportação, nós temos exportação de veículos e de aparelhos tecnológicos e de informática. O sistema bancário do Japão também é muito forte, o que agrega um valor econômico muito grande ao país. E na infraestrutura, o Japão ele tem portos, rodovias, geração de energia e muitas outras coisas que vão agregar bastante valor ao Japão. E no Japão também acontece uma coisa que é assim. Os japoneses eles recebem um salário bem maior do que consideravelmente de outros países, fazendo então que os japoneses eles comprem mais coisas, o que vai aumentar bastante a economia do país. Bom, gente, os dados da economia do Japão. O PIB do Japão é o quinto maior PIB do mundo e está no valor de 4.884 bilhões de dólares. Gente, aqui estamos com uma pequena tabela que eu fiz sobre a composição do PIB, que é formada entre serviços, indústrias e agricultura. 69,3% é formado pelos serviços do país, 29,7% é da indústria. E, finalmente, esse 1% aqui é da agricultura. Vou falar sobre o iene e eu separei alguns tópicos. O que é o iene após a Segunda Guerra Mundial, 1990 e o crescimento econômico. O iene em japonês é okaine e traduzida para o português é iene. O iene é uma moeda oficial do Japão. Ela é a terceira moeda mais negociada do mercado internacional, perdendo apenas para o dólar estadunidense e o euro. Agora eu vou falar sobre após a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial trouxe a derrota econômica do Japão e o iene teve o seu período de maior desvalorização e instabilidade, chegando ao ponto de $1 valer 360 ienes. Vou falar sobre 1990. Em 1990, o Japão conseguiu se tornar a segunda maior economia do mundo, sendo o mais próximo dos Estados Unidos. E isso aconteceu por diversos fatores, como os avanços tecnológicos e também pelos interesses dos Estados Unidos nos produtos japoneses. E o interesse foi tão grande que foi capaz de estabelecer um novo valor ao dólar no mercado internacional. Vou falar sobre o crescimento econômico. O crescimento econômico, a redução de juros, a alta valorização das propriedades e o excesso de liquidez no mercado geraram no Japão essa chamada bolha, que condicionou a baixa do iene, já que os investidores passaram a preferir moedas de baixo valor por conta de seus custos.